Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Siga Conforme, soluções inteligentes e globais em avaliação da conformidade. Eu sou o Kleber Monteiro, CEO da Siga Conforme. Hoje vamos aí continuar, sobre o tema equipamento elétrico para áreas com atmosfera explosiva, tá? No último vídeo nós falamos dos parâmetros do equipamento elétrico para uma área classificada com atmosfera explosiva de gás, Demos o exemplo de uma área classificada de gás, que foi o parâmetro zona 1, 2B, T4, tá? E o equipamento, O equipamento que pode ser instalado nessa área classificada é XDB, 2B, T4, GB, tá? Hoje, então, a gente vai continuar falando desse equipamento elétrico, entendendo que nós temos duas searas, vamos dizer assim, de equipamentos, tá? Equipamentos EX. Uma que é o equipamento elétrico, é X, e a outra que é o equipamento não elétrico, é X. Nós mergulhamos no equipamento elétrico EX, mas agora numa divisão, porque tem indústrias de superfície que manipula gases e vapores inflamáveis e existe indústrias que manipulam poeiras combustíveis. Então, nós temos aí duas áreas classificadas distintas, tá? Em função dessa atmosfera explosiva, Então, no último vídeo falamos de uma atmosfera explosiva de gás. Hoje vamos falar de uma atmosfera explosiva de poeira. E qual é a simbologia, O que é representado aí numa área classificada de poeira combustível? A probabilidade desta poeira, então zona 20, 21 e 22, qual é a poeira combustível que tem nessa área, Então é 3A, 3B e 3C, e qual a temperatura máxima, porque essa temperatura que vai ser referenciada na classificação de área, ela é máxima para o equipamento. Então é uma temperatura máxima para que a gente possa instalar o equipamento elétrico EX nessa área classificada. E como é que é calculado essa temperatura máxima? Não podemos dizer que é a temperatura do gás, Mas é a temperatura máxima para que o equipamento entre com segurança nessa área. Esse cálculo leva em consideração a poeira combustível, ela na forma de nuvem ou ela na forma de camada, tá? Então, o cálculo para a temperatura limite, para que a gente coloque, então, esse equipamento elétrico EX em área classificada, ela é calculada em função da temperatura de ignição mínima da poeira combustível, na forma de nuvem ou na forma de camada de poeira. A forma de camada de poeira padronizada pela norma é uma camada de poeira em torno de 5 milímetros, tá? Então, todos os cálculos estabelecidos aí pela norma, para a classificação de área de poeira combustível, está ela na forma de nuvem ou ela na forma de camada, ok? Bem, indo agora para os parâmetros do equipamento elétrico. Então, o equipamento elétrico vai ter, paralelo aí se a gente for fazer um paralelo com gases e vapores, ele vai ter o EX, o mesmo que a atmosfera explosiva de gás tem. O EX para dizer que você tem que instalar um equipamento certificado e por isso que ele é EX, tá? Passou por ensaios definidos numa norma de construção, na norma de requisitos gerais e uma norma de construção daquele tipo de proteção específico, ok? O tipo de proteção, então, existem tipos de proteção específicos para poeira combustível. Um deles é o T, proteção por invólucro.
né? Então vai aparecer o tipo de proteção, depois o subgrupo, antes era do gás, agora o subgrupo da poeira combustível, que vai permear entre, ou variar entre 3A, 3B e 3C. 3A é para fibra combustível, 3B é para poeira não condutiva e 3C é para poeira condutiva. No final, o equipamento vai ter então uma temperatura. Vimos que em gás a gente tem que regular essa temperatura, né? E na questão de poeira combustível, o equipamento pode ter uma dissipação térmica até essa temperatura máxima, até essa temperatura limite que está, né, definida na marcação da classificação de área. Ok? Então ele é representado, né, não por uma classificação de temperatura, e sim por uma temperatura máxima de superfície que é dada aí em grau Celsius, né? Então vamos para um exemplo de um equipamento EX para poeira combustível. Então ele vai ser EX, por exemplo, tipo de proteção TB, ele vai ser 3B, por exemplo, né? E T 200 graus, né? No final ele vai ter o EPL. Então o EPL indica uma variação de falha desse equipamento e indica também, né, que este equipamento é para uma área específica. Então você pode ter um EPL MA, o M significa que é para uma indústria de mineração. Você pode ter um EPL GA, o G quer dizer que é para uma indústria, né, que manipula gases e vapores inflamáveis, e o D é para uma atmosfera explosiva de poeira combustível, ou para uma indústria de superfície que manipula poeira combustível, tá? Então essa é a marcação completa de um equipamento elétrico EX para poeira combustível. Ao longo do canal vamos trazer mais informações. Então vislumbraram aí? Falamos então do equipamento elétrico EX para gases e vapores inflamáveis, falamos do equipamento elétrico EX para poeira combustível, ainda vamos falar do equipamento não elétrico, né? Todos esses equipamentos, eles devem ser analisados, devem ser ensaiados, depois dos ensaios vão ser certificados para aí sim, né, entrarem em área classificada, para que eles não se constituam uma fonte de ignição, né? Vimos então que se já foi determinado, já foi delimitado uma área classificada, significa que temos que fazer a prevenção da fonte de ignição, né? E o que a gente está falando aqui é sobre o equipamento elétrico, que é uma fonte de ignição. Existem outras fontes de ignição. Isso é para outro vídeo do canal. Mas hoje estamos explicando da fonte de ignição que está sendo tratada por o quê? Por este equipamento, né, ter passado por ensaios e ter recebido uma parametrização, que essa parametrização vem depois dele ser certificado. Ok? Dê um like aí no canal, dê um joinha, tá? Qualquer coisa estamos aí. Quero ver o teu comentário, ok? Ó, e não esqueça, gerencie o risco e siga conforme.